Você já sentiu aquela sensação de que alguma coisa grande está acontecendo, mas quase ninguém está falando sobre isso? O título desse vídeo é A IA Silenciosa que está engolindo as empresas. Mas a pergunta da nossa capa é ainda mais desconfortável. Essa IA vai te destruir? Eu sei que parece exagero, mas hoje você vai descobrir que a maior ameaça para muitas empresas não é a inteligência artificial, é ignorar o que ela já está fazendo. Eu sou o Dr. Marco Ogê, do canal Ogê Tecnologia. E se você assistir até o final desse vídeo, você vai entender como a IA está mudando os negócios por dentro, quais empresas estão se adaptando mais rápido e como você pode usar essa mesma tecnologia para crescer enquanto seus concorrentes ainda nem entenderam o que está acontecendo. Agora, se você sair antes do final desse vídeo, você corre o risco de continuar vendo a inteligência artificial apenas como uma ferramenta da moda, da tendência, o novo momento, enquanto outras empresas usam ela para ganhar mercado, para reduzir os custos, crescer mais rápido e assim por diante. Então, fica comigo, porque essa conversa pode mudar a forma como você enxerga o futuro dos negócios. Existe uma força invisível que está movendo os bastidores das empresas. Ela não aparece em reuniões, não pede aumento, não tira férias, não chega atrasada e não reclama. Ela está mudando a forma como as decisões são tomadas, a forma como os clientes são atendidos, a forma como os produtos são vendidos e até a forma como empresas inteiras são construídas. O nome dessa força é inteligência artificial, mas talvez não da forma como você imagina. Quando muitas pessoas pensam em IA, elas imaginam robôs, filmes de ficção científica, máquinas substituindo os seres humanos. Mas essa visão está incompleta, porque a revolução real é mais silenciosa, ela é muito mais silenciosa. É justamente por causa desse silêncio que ela é mais perigosa. Vamos imaginar uma situação. Pense em uma empresa comum. Pode ser uma loja, por exemplo, uma indústria, um escritório, uma clínica, um restaurante, não importa. Todos esses dias, existem dezenas ou centenas de decisões acontecendo no mesmo momento, né? Quem comprar, qual produto vender, quanto cobrar, quanto contratar ou investir, como atender melhor o cliente. Bom, tradicionalmente, essas decisões dependiam da experiência, da intuição, de uma análise humana, de você parar, olhar para tomar decisão. Agora, imagine alguém capaz de analisar milhões de informações em questões de segundos. Alguém capaz de encontrar previsões que parecem invisíveis. Alguém capaz de prever situações antes delas acontecerem. É exatamente isso que a IA faz. E é aí onde a história começa a ficar interessante. A maioria dos empresários acredita que a IA serve apenas para criar imagens, para responder mensagens, para geração de textos, mas isso é apenas a superfície. É como olhar a ponta de um iceberg. A parte mais importante está escondida. Enquanto muita gente brinca com ferramentas de IA, empresas mais avançadas estão usando a inteligência artificial para redesenhar processos inteiros. Estão automatizando tarefas, identificando desperdícios, prevendo demandas, personalizando ofertas, melhorando atendimento, tomando decisões mais inteligentes e fazendo tudo isso em uma velocidade que simplesmente não era possível há alguns anos atrás. Eles vendem os mesmos produtos, têm o mesmo tamanho, atendem os mesmos clientes, mas
Uma delas usa a IA para analisar os dados diariamente. A outra continua trabalhando exatamente como trabalhava há 5 anos atrás. Quem você acha que terá mais chances de crescer? A resposta parece óbvia, né? Mas muitas empresas ainda estão agindo como se essa transformação não estivesse acontecendo. E é exatamente aí que mora o perigo, porque a inteligência artificial, ela não está eliminando apenas tarefas, ela está mudando as regras do jogo. Durante muitas décadas, as empresas cresceram contratando mais pessoas para resolver mais problemas. Na medida em que os problemas iam acontecendo, você precisava de mais pessoas para resolver. Hoje, uma única pessoa equipada com ferramentas inteligentes consegue produzir muito mais, consegue atender melhor, analisar mais informações, gerar mais resultados. E é isso que está criando uma mudança enorme no mercado, uma mudança na dinâmica de como o mercado funciona. A questão é que essa transformação ela não acontece de forma dramática. Ninguém toca uma sirene e avisa que a mudança está acontecendo. Ninguém anuncia que a revolução começou. Ela simplesmente acontece, silenciosamente. Um concorrente melhora o seu atendimento, outro reduz os custos, outro aumenta a produtividade, outro automatiza um processo, outro melhora a experiência do cliente. E quando você percebe, o mercado todo já mudou. Talvez a melhor forma de explicar isso seja usando uma comparação bem simples. Imagine que estamos em uma corrida. Durante anos, todos correm a pé. De repente, alguma pessoa ganha bicicleta. Aí passa a correr mais rápido. Mas quando continua correndo, aquela pessoa que continua correndo a pé, ela não percebe que imediatamente o problema. Nos primeiros dias, a diferença parece muito pequena, né? Nas primeiras semanas ela parece suportável. E nos primeiros meses existe uma competição. Mas depois de algum tempo, a distância se torna enorme. É exatamente isso que está acontecendo agora. E muitas empresas ainda não perceberam isso. E o erro muito comum é acreditar que comprar tecnologia vai resolver tudo. Não resolve. Tecnologia sem estratégia continua sendo desperdício. Ferramenta sem direção continua sendo custo. IA sem objetivo continua sendo apenas uma despesa. O verdadeiro diferencial não está na ferramenta, está na forma como ela é aplicada. Empresas, aquelas que mais crescem, são necessariamente as que não são necessariamente as que possuem mais tecnologia. São as que sabem usar a tecnologia da melhor maneira possível. Isso muda completamente a conversa, porque deixa de ser uma discussão sobre software, o melhor software que você utiliza, e passa a ser uma discussão sobre negócios, sobre crescimento, sobre eficiência, sobre competitividade, sobre sobrevivência. E aqui vem uma pergunta muito importante: o que acontece com quem não entende essa mudança? A resposta pode ser desconfortável para você. Essa empresa perde espaço, perde velocidade, perde competitividade. E muitas vezes nem percebe que isso está acontecendo, porque o problema não aparece de uma vez só, ele vai surgindo aos poucos. É um cliente perdido aqui, é uma venda perdida ali, uma oportunidade desperdiçada logo depois, até que um dia a empresa olha para trás e percebe que o mercado inteiro mudou e ela ficou parada, paralisada, parada no tempo. E se você está gostando dessa análise, aproveite agora para se inscrever no canal OG Tecnologia. A gente fala sobre estratégia, sobre inovação e principalmente sobre como usar a tecnologia para gerar resultado real. Agora deixa eu te contar uma coisa importante. A maioria das empresas não precisa de mais tecnologia, precisa de mais clareza, precisa entender onde estão os seus gargalos, onde estão os seus desperdícios, onde estão as oportunidades escondidas. E é justamente esse diagnóstico que a inteligência artificial pode gerar
valor, é nesse diagnóstico que ela pode gerar valor, mas cada negócio é diferente. Cada empresa tem desafios diferentes, cada mercado possui necessidades específicas, porque isso exige algo que nenhuma IA consegue substituir completamente: a análise estratégica do contexto. E é por esse motivo que eu quero fazer um convite especial para você. Se você é empresário, gestor ou profissional e quer entender sobre como a tecnologia pode alavancar o seu negócio, clique no link que está no primeiro comentário desse vídeo e agende uma sessão comigo. Nessa conversa, eu vou conversar sobre o seu caso. Vou procurar entender, vou entender os seus desafios, os desafios da sua empresa. Eu vou mostrar como você pode usar tecnologia, automação ou inteligência artificial para aumentar a sua produtividade, melhorar os seus resultados e criar novas oportunidades de crescimento para você e para o seu negócio. Muitas vezes a única conversa, um único bate-papo que a gente faz pode mostrar caminhos que você pode chegar que ainda não conseguiu enxergar sozinho. Então, aproveite essa oportunidade. O link está no primeiro comentário desse vídeo. Agora, voltando ao nosso tema, existe uma verdade que pouca gente fala. A IA não veio para substituir empresas, ela veio para substituir empresas que se recusam a evoluir. Essa é a enorme diferença. As organizações que aprendem a trabalhar junto com a tecnologia, elas terão sucesso e uma capacidade de crescimento nunca vista antes. E aquelas empresas que ignorarem a transformação, elas vão enfrentar um cenário cada vez mais difícil. Não por culpa da IA, mas pela velocidade do mercado. O futuro não pertence às empresas com mais recursos, nem às maiores, nem às mais antigas. O futuro pertence às empresas que aprendem mais rápido. E hoje, aprender sobre inteligência artificial não é mais uma vantagem, está se tornando uma necessidade. Por isso, eu quero saber sua opinião. Você acredita que a inteligência artificial representa uma grande oportunidade ou uma grande ameaça para as empresas? A sua empresa já começou essa transformação digital ou ainda está observando de longe para ver o que vai acontecer? Deixe seu comentário aqui embaixo, que eu vou adorar ler e vou responder com certeza. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender sobre essa mudança, porque uma coisa é certa: a IA silenciosa já está transformando o seu mercado. E a pergunta não é se ela vai impactar a sua empresa. A pergunta deve ser: quando você finalmente perceber a dimensão dessa mudança, você está liderando o seu movimento ou está tentando correr atrás dele? E a gente se vê no próximo vídeo.